Isso tem uns pica-fio bravos por aí, rapaz. Ó, os choques causados por corrente elétrica residenciais apresentam riscos menores, pois normalmente, como tu falou, 220, baixa voltagem, se comparados à rede de alta tensão encontrada nos fios presentes na rua e em alguns locais de trabalho. No entanto, qualquer choque merece atenção. Só uma pergunta que eu sempre tive dúvida. Por que é que quando o choque entra no corpo, ele procura outro lugar para sair? Eles falam muito disso lá pra gente, quando vai dar dando choque assim de segurança. Aí escolhe coração, braço, perna, qualquer lugar. Como assim ele escolhe? Ele não escolhe, depende Não, de por onde ele entrou. Ele faz o caminho dele, depende de por onde ele entrou. Se ele entrou pela perna, por exemplo, se tu está de pé descalço, vamos dizer agora, você está de pé descalço, eu pisei numa fase aqui, eu estou de pé descalço. A minha outra perna, sabe o que o choque vai fazer? Assim, ó. Foi aquela música falando na parede ali? A mesma coisa da mão. Ele não escolhe, ele não vai no coração. Isso é também a pessoa às vezes não estuda a coisa e fala bobagem. Né? Não, ele vai escolher o caminho mais curto. A eletricidade, o que ela faz? Ela quer um caminho curto. Por que a gente fala curto? Ô, guerreiro! Por que a gente fala assim? Por que a gente fala curto-circuito? Curto-circuito. Por quê? Tá fechada aí. Porque ele encurtou, porque a tensão, a corrente elétrica encurtou o caminho dela. Então ela fez um curto-circuito. Ó, por exemplo, ela saiu daquele disjuntor para vir para esse. Aí eu levei um choque aqui e ela se aproveitou de mim para encurtar o caminho dela para o chão. Ou eu encostei o neutro nela. O que o neutro é? Eu falei segunda-feira. O que o neutro faz? Aqui, ó. Nessas lâmpadas aí, ó. Nessas lâmpadas tem o neutro que saiu dali e veio para cá. E tem o retorno que está vindo daqui para cá. O neutro, o que faz? O neutro é responsável por levar aquela corrente, aquela tensão, aqueles elétrons, nós vamos ver aqui depois, os elétrons, de volta para a rede, para a Terra. Porque tudo é originado da Terra, e a Terra é zero. Por que a Terra, tudo é aterrado na Terra? Porque a massa da Terra é tão gigantesca que ela tem um potencial zero. Por isso que a gente aterra tudo, né? Mas então o neutro, o que o neutro faz? O neutro chegou aqui na lâmpada, passou pelo filamento. Ah, é os palhaços. É os palhaços deles. Eles andam por tudo aí. Eles têm que fazer a alegria deles. Então o que acontece? Chegou aqui o retorno que você mandou do interruptor para a lâmpada. Passou pelo filamento da lâmpada. A tensão, não foi? Uma parte daquela tensão a lâmpada vai usar para aquecer tanto aquele filamento que vai dar a luz. Isso aqui é um aquecimento que está acontecendo aqui. Certo? Aqueceu aqui. Né? Aqueceu aqui, por isso que tem a luz. Porque aqueceu o filamento. O efeito Joule, que vocês vão ver depois também. Certo? Mas do outro lado, quem é que está esperando? Atenção! O neutro, não é que a gente traz direto para as lâmpadas, do neutro? Pronto. Aí, se eu encostar a fase no neutro, dá curto-circuito, por quê? Porque ele encurtou o caminho dele de volta lá. Ele encurtou, ele usa a pessoa porque ele quer um caminho mais fácil. Ele quer um caminho mais fácil. Mas não é assim que ele procura o coração, não. É aquele caminho que é o caminho mais curto. Ó, tanto que eu falei pra ti, que se eu botar dois dedos assim, ela vai entrar aqui e vai sair aqui. Por que ela não vai lá no meu coração? Essa besta. Me matar. Por que ela não quer me matar? Ela não quer me matar, ela só quer encurtar o caminho dela. Aí se você pisar num fio aqui, vai fazer assim. Vai entrar por aqui e vai passar pelo bandido.
E aí talvez tu nunca mais possa ter um relacionamento. Mas que tu não vai morrer, não vai. Outro conselho de filho no chão é sair com os pés juntos, né? Sem afastar muito, né? Quando tem algum cabo no chão que você tá próximo dele, eles falam que tem que sair, dar o máximo possível. Você sai sem se afastar do pé do outro. Ó, olha aqui, ó, já tá ali, como é que eu botei no vi? Ó, já tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Por onde entra e por onde passa, ó. Entrou por aqui. Se essa mão estivesse na parede, ia pra outra mão. Né? Por aqui. Ó, entra, sai aqui. Ó, aqui, ó. Ó o que eu falei aqui das pernas. Ó das pés, ó dos pés. Não passou lá. Tá? Então depende por onde entra. Mas o bom é não entrar por lugar nenhum. Mesmo com equipamento de bota, tudo. Não, isso aqui é em caso de você levar uma descarga. Você tem que estar desprotegido. Porque se você está de equipamento, que é ó, eu estando de botina, eu pego na fase e está tudo certo. Sim. Ela não tem por onde ir. Eu estou com a resistência muito alta para ela, porque eu estou isolado. Eu não ofereço caminho para ela. Por que eu posso pegar na fase viva, assim, se eu tiver com ZPI? Por isso, porque eu não dou caminho para ela. Ela só vai te dar choque se você der caminho. Se, por exemplo, eu posso estar... Agora, se eu estou com botina, posso estar de botina, capacete e tudo. Aí eu pego, se eu pegar no fase e botar a mão na parede, por exemplo, eu perco minha isolação. Posso estar de botina, posso estar de tudo, mas a minha mão está oferecendo. Claro. Ele veio um disjuntor assim, claro. A mão na parede, molhada. Bota a mão na parede, ou o eletricista está lá ligando corrente viva, coisa e tal, e encosta a mão assim, ó, na parede. Você já deve ter levado em ar-condicionado desse jeito. Tu tem cara de quem tenta fazer as presepadas. Tu tem cara de presepeiro. Efeitos estimados. Ó. Olha aqui, ó, os efeitos da corrente elétrica. 1 mA é quase imperceptível. 16 mA, corrente máxima que um homem médio pode agarrar e deixar ir. 16 mA. 20 mA, paralisia dos músculos respiratórios. Isso aí terá na prova. 20 mA. Sabe de quanto é aquele IDR ali e aquele ali, para proteção pessoal? É 30. Só que a velocidade que ele trabalha te livra. O efeito era para você ter parada respiratória com esses 20 mA. Você não vai ter um IDR de 30 mA pela velocidade que ele trabalha. Mas nós já falamos também segunda-feira sobre dimensionar correto para ele trabalhar da forma correta. Não adianta botar IDR e tudo mal dimensionado. O que adianta? Se eu botar um IDR desse aqui, se eu botar um IDR e eu precisaria de um cabo 2,5, mas eu boto um de 4 milímetros, porque eu não sei calcular, e quem não sabe calcular, o que faz? Joga para cima, que é o cara, tá funcionando, minha instalação tá funcionando. Aí a pessoa, uma criança, alguém vai lá e toma um choque, aquele cabo não esquenta o 4 milímetros. Para desarmar o disjuntor, não esquenta. E aí se ele não esquenta, não desarma as proteções, pronto. Então é isso, tudo tem o IDR também. O IDR, ele está ali para descarga residual, para sentir a descarga residual, mas ele tem que estar bem dimensionado. IDR não tem também a corrente nominal dele? Se você tem que botar um IDR de 25 e coloca um de 50, o que vai acontecer? O tempo aquele vai ser diferente. Então tem que calcular, Danos ao corpo. Ao passar pelo corpo humano, a corrente elétrica causa um conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos que se manifestam no organismo animal e humano.
desde uma ligeira contração superficial até uma violenta contração muscular. Então isso tudo é o resumo do que nós estamos falando até agora. Está tudo aqui, vocês vão receber isso aqui, danos que sempre são causados por imprudência. Um choque elétrico, geralmente e quase 100% das vezes, é uma imprudência. De quem instalou ou do usuário, não é? Ó, agora virou o disco. Agora vai começar o curso de vocês. Antes nós estávamos só falando para ver se você não corria. Correu um, viu? Preste muita atenção assim. Pronto. Preste atenção. De agora para sexta-feira, nós temos que usar caneta, lápis, borracha. Alguém tem calculadora científica? O celular, tem. Os celulares, né? É. Pronto. vai transformar o Lembre daquelas fórmulas que eu mostrei para vocês ali? Vocês vão ter que ter a científica daqui a pouco, viu? Porque essa comunzinha, mas se no celular está baixado, aí tem, né? Pronto. Ó, a partir de agora, encontrá-la. Encontrar quem? A elétrica, entender. A partir de agora, encontrá-la, entender e dominar passa por entender conceitos e a calculadora e seguir as normas. Esse é o eletricista. Ele vive dentro das normas, calculando o que vai fazer, não dizendo o que faz e achando que faz, sem saber o que está fazendo. Não vou me cansar de falar isso até o fim do curso de vocês. Agora vocês vão começar a entender sobre corrente elétrica. Como ela se forma. Eu já falei ali, vou repetir para quem não estava. Na palavra de Deus também está escrito assim, que um homem prudente, um general prudente, não sai, Jesus falou isso, não sai à guerra contra o exército sem saber se aquele exército vem com 10 mil, com 15 mil, quantos mil ele vem? Né? Antes, o general prudente vai lá e se informa quem é que está vindo contra ele para lutar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos nos informar quem é que pode vir contra ou a nosso favor, aprendendo sobre os conceitos gerais de eletricidade. Certo? Constituição da matéria. A matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Quer dizer que isso aqui é matéria. Tem massa e ocupa lugar no espaço. Você é matéria, a mesa, caderno, tudo aí é matéria. Né? A matéria é constituída de moléculas que, por sua vez, são formadas por átomos. O átomo é constituído de um núcleo e eletrosfera, onde encontramos elétrons, prótons e nêutrons. Esses são os nossos. Elétrons, prótons e nêutrons. Aí está um átomo. Veja que ali no núcleo nós temos os prótons, esse de sinal positivo, esse pretinho é o nêutron. Só que os prótons, eles não se largam do núcleo, do nêutron. Eles ficam agarrados com o nêutron, os prótons. Mas esses caras aqui gostam de viajar, os elétrons, que é a nossa, que nos dão a corrente elétrica. Esses elétrons. E aqui, ó, quanto mais perto ele estiver aqui do núcleo, mais difícil é para ele se soltar. Então esses não contam para nós. Nós não gostamos desses elétrons que estão perto do núcleo. A gente gosta é das camadas mais afastadas do núcleo, porque ele já não sente mais a atração que o próton faz sobre os elétrons, e aí eles são livres. Aí eles ficam por aí bobeando. Ficam aí de bobeira. E é eles que nos dão a corrente elétrica.
esses elétrons livres, os que estão livres na eletrosfera, que é a camada da órbita do átomo. Portanto, o átomo é formado por elétron, próton e nêutron. Elétron é a menor partícula encontrada na natureza, com carga negativa. Então, essa tensão é os elétrons. Certo? Quem forma a tensão elétrica, então, que você vai estudar, é os elétrons. Os elétrons estão sempre em movimento, corrente elétrica, em suas órbitas ao redor do núcleo. O teu corpo está cheio de átomo e os elétrons ali. Próton é a menor partícula encontrada na natureza com carga positiva. Situa-se no núcleo do átomo. Agora, não diga bobagem de dizer que o nêutron vem daqui. Não, o nêutron vem de uma ligação que a gente faz em triângulo nos transformadores. Então, o centro, eu vou explicar isso em outra aula, dali sai o nêutron. O nêutron nós vamos encontrar depois. Agora, o que nós estamos vendo é o nosso amigo principal, os elétrons, como surge a corrente elétrica. Nêutrons são partículas eletricamente neutras, ficando também situadas no núcleo do átomo, juntamente com os prótons, como eu já falei. Natureza da eletricidade, trilogia. O que o eletricista tem que conhecer? Corrente, tensão e resistência. Corrente, tensão e resistência. Todo o resto é advinda dessas três. Todo o resto. Eu falei também hoje da lei de Ohm e de Kirchhoff. Tudo vem daqui. Corrente, tensão e resistência. Certo? Eletricidade é o fluxo de elétrons de átomo para átomo em um condutor. Fluxo de elétrons de átomo para átomo em um condutor. Corrente elétrica. Aí está, ó. Elétron livre, como eu falei, as mais afastadas. Esses aqui não vão se largar do núcleo, porque eles sentem atração pela carga contrária a eles que está ali, o próton, né? Que é o positivo. Quem vai se largar, quem anda igual bêbado, que nem aqui dentro, ó, aqui dentro, está cheio de elétron, aqui, ó. Então, o que precisa para a corrente elétrica já está aqui. Aí, o que acontece? Aqui está cheio de elétron aqui dentro, livre. Tem os átomos aqui dentro, e aqui dentro tem o próton, nêutron e elétron. E tem os elétrons que estão mais afastados. Aqui dentro, desse fiozinho. Qualquer cabo. Pronto. Aí, o que acontece? Quando eu coloco a tensão lá, vem quem? Vem mais elétron. E aqui já tem elétron. Então, o que acontece com esses aqui, que não gostam dos irmãos deles, que vem vendo? Eles não se dão. Eles querem ir para um lado contrário. Eles querem um que não tenha. Eles procuram se afastar desse que tu mandou pelo disjuntor. Então, eles pegam e saem correndo daqui e se vão. Porque enquanto eles não recebem a tensão, a corrente elétrica é isso que eu estou falando para vocês agora. Enquanto você não coloca a tensão desse lado, eles estão aqui dentro, só que eles estão como bêbados. Eles não sabem para que lado vão. Sem destino. Eles ficam se batendo um no outro, não sabem para que lado vão. Mas quando você coloca a tensão, eles querem fugir daqueles que vêm vindo. Por isso que eles vão tudo para o mesmo lado, então. Aí é que se forma a corrente elétrica. Colocando mais elétrons onde já existia elétron. Entenderam? Então, corrente elétrica é o quê? É a injeção de mais elétron onde já existia elétron. Tu dá direção para aqueles elétrons, para eles. É como se tu pegasse eles e dissesse, ó, tu tem que ir para lá, tu não sabe para que lado vai, tu tá tipo bêbado, tu tá assim, ó, dentro do carro, ó. Aqui, ó, onde eu estou segurando, os elétrons estão assim, ó. Eles não sabem, eles ficam ali. Mas quando tu bota a tensão, ele diz, esse aí não quero saber não, ó. Eles querem escapar daqueles que vêm vindo. Aí a corrente elétrica é formada. Simples assim. É um movimento dos elétrons livres
dentro do condutor. Certo? Entenderam bem, né? Então já sabe o que é corrente elétrica. E aí, mas para existir a corrente elétrica, vou dar mais uma pista agora, tem que existir uma diferença de potencial do outro lado. Por isso que tem o neutro esperando aqui. Por isso que o neutro, a função dele é retorno. Porque para existir tem que ter um ponto zero e um 220, não é? O monofásico é isso, 220 é isso, 127 é isso. Qualquer tensão que eu boto 220 de um lado, tem que ser zero do outro, tem que ter uma diferença de potencial desse lado. Porque se aqui for 220 e aqui for 220, não tem corrente. Já estão igual. Eles não vão querer vir para cá. Mas se aqui não tem, bota a corrente aqui, bota a tensão aqui, eles vêm. Certo? Tem que ter uma diferença de potencial e isso é dado pelo neutro. Neutro e fase. Então, os elétrons mais próximos do núcleo têm maior dificuldade. Isso eu já falei, eu não vou... Tá com vocês já, vai para vocês depois, viu? Eu já falei, então eu não preciso estar lendo, né? Pronto, porque eu falo demais, então eu adianto as coisas. Ó, então alguém precisa... já falei também. Organizar bagunça, não acabei de falar? Tá tudo bêbado, ó. Não sabem para que lado vão esses doidinhos. Eles não sabem. Aí alguém vai e liga o disjuntor. Pronto. Ligou o disjuntor. Aí tá tudo numa direção agora. Aí. Opa, ligou o disjuntor. Acabou a bagunça. Se fez a corrente elétrica nesse cabo que já estava carregado de elétron. Ele não precisava de elétron, ele não precisava da tensão para ter elétron. Elétron é a natureza dele, é a tua natureza, tu é carregado de átomo também. Então, por que tem corrente elétrica no teu corpo quando tu toma choque? Não há um movimento dos elétrons para sair do teu corpo, para alcançar a Terra? Ele te usou de condutor, como se tu fosse um cabo de energia, isso é o choque. Ele só queria sair dali, porque estava vindo. Porque quando tu botou a mão no fio desencapado aqui e estava de pé descalço, começou a querer entrar elétron aqui. E já que está entrando, os que já tem aqui em ti, querem fugir para lá, para a Terra. É o que aconteceu aqui. Pronto. Nunca mais vamos esquecer. Olha, e nessa corrente, sinais de mesmo nome repelem-se. Positivo com positivo, não dá nada, não dá certo. Negativo com negativo, não dá certo. Ali, ó, os dois rapazes ali estão correndo um do outro. Porque não dá certo, é isso que acontece com os elétrons. É isso que acontece. Se eu boto, mando fase, mando tensão, ligo lá o interruptor, eu mandei tensão, não foi? Só acendeu a lâmpada porque aqueles elétrons que já estavam no cabo correram para lá. Pronto, aí, ó. É isso aí. Pronto. Mas sinais de nome diferente se atraem. Positivo e negativo, né? Aí se atrai. Pronto. Aí dá casamento. Aí a luz acende. E dá também curto-circuito danado, se encostar um fio no outro. Parece fio desencapado, que nem quando dá briga entre o marido e a mulher, né? É porque eu acho que a eletricidade é a mulher. Tu me dá um pouco d'água, por favor? Como tivesse uma garrafa para mim aqui, era bom. Ó. Falta 5 para 10. Já. Falta 4. Agora que a aula estava boa, agora que nós chegamos nos assuntos bons. Esse fluxo, ainda falta 5. Esse fluxo corrente de elétrons continuará enquanto as cargas positivas e negativas forem mantidas. Então, enquanto você manter, olha aqui, ó, aqui, quer ver? Ó, vamos acabar com a corrente elétrica. Ó, começou de novo. Certo? Então, enquanto as cargas forem mantidas, aquele fluxo não para nunca. Só se você não pagar a conta lá no Equatorial. Aí o cara Aí eu vou lá. Aí me vai. Tá vendo? Pronto. Isso é um fenômeno da eletricidade atuando de onde você conclui. Eletricidade, corrente elétrica, é o fluxo. O que é a corrente elétrica?
Isso vocês têm que saber. Vocês têm que chegar sabendo semana que vem. Dessa semana que vem. Sexta-feira. É o fluxo de elétrons organizado de um átomo para átomo em um condutor. Então, sem corrente elétrica, os elétrons estão desorganizados, não é isso? Com tensão organizou. Só que essa organização, já falei, só vai existir se tiver um potencial zero aqui do lado. Né? Isso mostra como se tivesse aqui o fase e o nêutron, certo? Então, meus amigos, aula que vem vai melhorar e nós vamos praticar caneta, conta, certo? Muito obrigado pela presença de todos. Pega lá um papel ligeiro para eles dar, eu esqueci de te avisar, ó. Eu avisei eles, não esqueci você, para cada um assinar e botar o telefone de novo, ou o contato de e-mail. Não é melhor fazer um grupo do que tá mandando um grupo para todos? Manda tudo lá e o cara tira. Acho que é um grupo, né? Tem 2 grupos, né? Não. Hein? Material de aula só leva quem teve na aula. Aí tem que ser. Por isso que toda aula vocês vão assinar uma Não, eu folha. sei, mas todos não estão na aula que eu tô falando. Aqui. Todos, né? Tipo, um grupo você jogava lá para não estar jogando de um pro outro. Mas já tem um grupo de vocês. Tem 2 grupos. Tem? Eu não estou olhando o WhatsApp. Então eu tô meio perdido. Eu tô perdido. Peraí, eu vou ver isso aqui. Não, isso, ele só assina o nome deles, que é a chamada. E eu vou jogar no grupo. Que tem um grupo deles, né? Tem um grupo do sábado que ele não é privado, a mensagem só ele manda. Tem outro que é liberado. Não, então tá, já tem um grupo, todo mundo está no WhatsApp. Tu deu um número para ele de telefone? Já está no grupo também, né? Ele está no grupo do WhatsApp. Tá sim. Pronto, tu tem que olhar lá o grupo, tá? E aí, Wagner, tu tem como baixar esses PDF, ou tu, até indo numa lan house, baixando no pendrive, se ficar muito grande, né? Mas baixa e guarda, tá? Que vai ser importante para você depois, né? E tu é caladão, vê que tu é calado, me deu até medo. Ele tá cansado, tem que falar. Fala. É tá cansado Isso do aqui, dia. ó, qualquer dúvida, qualquer coisa, nós estamos aí. Ele já tem experiência aí. Mas ó, outra coisa que eu vou falar para vocês agora antes de ir embora. Não me façam pergunta que não seja relativo à aula. Não me venham fazer pergunta do serviço para resolver coisas do serviço de vocês. Isso vocês têm que resolver ou esperar a hora certa do curso. Certo? Eu já ia perguntar o serviço que eu peguei ali no computador. Não está na hora ainda. Ele tá no amigo que vai fazer isso. Que é o Tony? Sim. Eu saiba não. Enquanto eu desmonto aqui, me dá na mão. Enquanto eu desmonto aqui, me dá na mão. Tem que trazer uma garrafa para mim. Amanhã eu trago. Aqui, ó. Não tem poder de segundo. Aqui, ó.